Bom dia, irmãos. É sempre um prazer, é um privilégio estarmos juntos novamente para estudarmos a palavra de Deus. Nessa manhã nós vamos estudar um tema que eu particularmente gosto muito, é a vida depois da vida, a vida após a vida, não é? E é um assunto que eu gosto muito, porque eu creio na promessa de Jesus, eu creio na palavra, e isso realmente traz esperança, traz muita confiança de que a vida não termina na sepultura, não é? Ali não acaba, pelo contrário, ali é o início de uma nova fase, de uma nova vida, né? A vida após a vida. Nós vamos ler as Escrituras, e o texto que nós temos como base para estudarmos desta manhã, porém antes nós vamos orar, e gostaria de convidá-lo a orar junto conosco, e logo após nós vamos passar ao estudo desta manhã. Querido Deus, te louvamos, ó Deus, e bendizemos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, por tudo que tu és para cada um de nós, e te louvamos, ó Deus, e te adoramos, porque tu és o nosso Deus, e não há outro Deus, não há outro Deus além de ti, ó Deus. Só tu és merecedor de toda a honra, toda a glória, toda a adoração, de toda a reverência. E nós nos curvamos diante de ti, ó Deus, em reverência e adoração. Abençoa, Deus, o estudo de hoje, que possamos não ser apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra, e enchermos o nosso coração de esperança com a tua palavra. Oramos agradecidos, com o perdão dos nossos pecados, em o nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele escreve aos irmãos de Tessalônica, dando exortação àqueles irmãos sobre a vinda de Jesus. E aqueles irmãos estavam passando por um momento muito difícil, e o apóstolo Paulo, ele escreve para consolar aqueles irmãos, para dar uma palavra de esperança a eles. Então ele escreve, e lá na sua primeira carta, no capítulo 3, 4, a partir do verso 13, ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Fica muito claro, né, a intenção do apóstolo de consolar aqueles irmãos, e que uns consolassem os outros com essas palavras. E está aí um assunto que, para mim, eu aceito pela fé, mas é muito difícil de compreender. Porque se a gente começar a pensar sobre a ressurreição de todos os crentes, de todas as eras, e onde o seu corpo será ressuscitado, voltará a ser um corpo, né? Imagine as moléculas espalhadas pelo mundo inteiro, né? Mas Deus, com a sua palavra, ele criou todas as coisas, e com a sua palavra ele vai ressuscitar os que creem nele, né, primeiro. E depois haverá uma outra ressurreição daqueles que não creem, mas todos hão de ressurgir. O apóstolo Paulo orienta aqueles irmãos que os crentes em Cristo ressuscitarão primeiro e serão
arrebatados para encontro com o Senhor nos ares, e daí para frente nós estaremos para sempre com Ele. Essa é uma promessa maravilhosa, e eu creio nela. Eu creio que Jesus vai voltar, Ele vai ressuscitar todos aqueles irmãos, amigos, né, queridos nossos, que já faleceram, não é? Eles serão ressuscitados. E nós estaremos juntos com o Senhor para todo sempre. E habitaremos com Ele para sempre. E interessante é que Ele fez essa promessa, que Ele estaria conosco até o confins dos séculos, né? Até o fim dos séculos. E então nós cremos que Ele estará conosco. E o interessante é que o tema sobre ressurreição faz parte de toda a Bíblia. Né? Em Atos 17, de 18 a 32, o médico amado, né, Lucas, escreve, né, e faz o registro de quando Paulo estava falando também sobre esse assunto. Né? A partir do verso 18, ele diz assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Quer dizer, era um tema recorrente nas Escrituras, a ressurreição. Não é? E esse é um tema muito, mas muito interessante, visto que fala diretamente a nós, né? A nós que cremos em Jesus. É muito interessante perceber que nenhuma outra religião te dá esperança quanto a isso. Nenhuma outra religião te garante uma vida no seu próprio corpo após a morte. Né? Todas as outras religiões falam muita coisa, mas sobre isso ela não te oferece nenhuma esperança. Né? O único que nos deu essa esperança, que nos dá essa esperança e continuará dando essa esperança é Jesus. Porque o apóstolo Paulo usa um argumento muito interessante, ele diz: se nós cremos de fato que Jesus morreu e ressuscitou, Ele também nos trará de volta para a sua companhia. Ele também nos ressuscitará naquele dia. Né? A ressurreição, na verdade, né, é um tema que ele faz questão de abordar em várias passagens. Por exemplo, as outras religiões não falam sobre isso. A reencarnação, por exemplo, fala da volta do espírito e não tem suporte bíblico em lugar algum. Em nenhuma passagem bíblica dá suporte a essa tese, né? Não vê a matéria como má, né, como no orientalismo, berço da reencarnação. E ensina que Deus nos restaurará por completo, não só a alma, mas também o corpo. A obra de Jesus é completa e visa ao homem completo. Isso é a ressurreição. A reencarnação diz que a pessoa volta, que o espírito volta e habita em um outro corpo. Mas isso, a Bíblia não dá base para isso. A Bíblia não, em nenhum momento, ela dá qualquer base para isso. Já a ressurreição, não. Ela afirma, Jesus afirma, o apóstolo Paulo também afirmou, que nós haveremos de ressuscitar, que nós haveremos de ressuscitar no mesmo corpo. E a Bíblia diz que Jesus ele é a primícia dos que dormem, né? Ele é o primeiro, né, que ressuscitou. E alguém pode dizer assim: mas pastor Elierme, houve casos de outras pessoas que ressuscitaram antes de Jesus, por exemplo, Lázaro. Mas Lázaro voltou a morrer. Lázaro teve uma ressurreição, mas ele voltou a morrer. Jesus não, Jesus está vivo, continua vivo. E ele prometeu que nós haveríamos de ressurgir, de ressuscitar e estaríamos para sempre com ele. Né? A ressurreição como suporte da fé cristã.
como em Hebreus 6:2, mostra a ressurreição como uma doutrina rudimentar. Os cristãos sempre tiveram em seu credo doutrinário, e isto é fácil de entender. A ressurreição geral, como Atos 24:15, né, sucederá porque Cristo ressuscitou. A sua ressurreição afiança a de todos nós. Ele, antes de morrer, ele afirmou que ele ressuscitaria no terceiro dia. Ele deixou isso muito claro. E foi o que aconteceu. Porque o que mais se quis naqueles dias que sucederam à crucificação de Jesus era achar um corpo. Mas os romanos não conseguiram achar. Os religiosos da época, né, não conseguiram achar. E existe testemunho de mais de 500 pessoas que afirmam ter visto Jesus ressurreto. Seus discípulos e mais de 500 pessoas o viram ressurreto. Seus discípulos tiveram a oportunidade de tocá-lo, de comer junto com ele, de conversar com ele. E existem algumas teses muito loucas de que dizem que Jesus não ressuscitou. Uma delas dizem que, na verdade, Jesus não morreu, ele saiu vivo da cruz e então ele pôde aparecer ao terceiro dia como se tivesse ressuscitado. Bom, nós temos alguns problemas contra essa versão, uma vez que os romanos eram peritos em crucificar pessoas. Flávio Joséfo diz que em um só dia mais de 6.000 pessoas foram crucificadas. Faltou lenha para crucificar tanta gente. E eles, como o próprio relato da crucificação de Jesus, né, conta que quebraram as pernas dos 2 soldados, porque a morte se dava por asfixia. E quebrando as pernas, eles não teriam mais sustentação e eles ficariam sobre o próprio peso do corpo e assim morreriam mais rápido. Mas as pernas de Jesus não foram quebradas, porque ele já estava morto. E um soldado, para conferir, transpassou o seu lado com uma lança. E uma testemunha ocular disse que saiu água e sangue. Ou seja, perfurou o seu lado e perfurou o coração. Uma perfuração do coração é fatal. Então, essa tese de que Jesus teria saído vivo da cruz não subsiste. Existe uma outra tese de que os discípulos não teriam visto Jesus, eles teriam tido uma alucinação coletiva. Mas quando a gente sabe o que é uma alucinação, né, a gente vai perceber que o caso é totalmente diferente. Uma alucinação é quando alguém pensa ver alguma coisa, ou alguém, e que na verdade ela não viu. Isso é alucinação. Por exemplo, só para a gente entender melhor, uma jovem, né, um jovem se casam e eles estão muito apaixonados e todos os dias aquele homem volta para casa no mesmo horário do trabalho. E um dia ele falece e não volta mais naquele horário. E a sua esposa, aquela jovem esposa, pensa vê-lo voltar para casa. Isso é alucinação. Mas quando a gente vê os relatos sobre os encontros de Jesus, por exemplo, Maria, quando viu, pensou que fosse o jardineiro, ela não pensava que fosse Jesus. Aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, por exemplo, não o reconheceram de imediato. Então, essa tese também não é furada. Mas nós não... Esse é um assunto para outra hora. Só fazendo essas colocações para a gente perceber que Jesus de fato morreu e de fato ressuscitou. Tem muitas testemunhas que deixaram registrado o seu testemunho quanto à ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus foi afiançada por todos. Nós temos vários textos, né? Romanos 6:5, 1 Coríntios 15, 12, 16, 21. Deus, o Pai, o ressuscitou a Jesus, e fará o mesmo conosco. Nossa esperança se baseia no fato que Jesus ressuscitou, porque ele vive e nós viveremos também. E uma outra garantia é que nós vemos na palavra dizendo: Deus é Deus
dos vivos. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Né? Ou seja, isso foi dito centenas de anos depois da morte de Abraão, Isaque e Jacó. Entretanto, ele diz, eu sou o Deus deles. Ou seja, eles estão vivos. Eu sou o Deus de vivos e não de mortos. Né? É a afirmação da palavra. A cruz de Jesus decretou a morte da morte. Ela é moribunda, em um dia morrerá. Como Apocalipse 20, 14. A morte será lançada no lago de fogo. Não apenas morrerá, seus efeitos cessarão. Os mortos reviverão para serem julgados, como lá em Apocalipse 20, 12 e 13. Né? Todos serão julgados. Todos estarão diante do grande trono branco. E ali não haverá recurso, porque ali todos sabem muito bem, né? Todos estarão cientes muito bem da sua condição. A ressurreição do Senhor Jesus quebrou o poder da morte e o estabeleceu como Senhor e Cristo, como Atos 2, 36 e Filipenses 2, 5 a 11. Segundo Paulo, crer na ressurreição de Jesus é necessário para a salvação. Crer é crer em Jesus, crer que ele ressuscitou dos mortos, e isso é vital para a salvação, né? Porque a salvação é pela fé, a fé em Jesus, mas o Jesus ressurreto, não no Jesus histórico, é a fé no Jesus ressurreto. A fé que salva é fé no Cristo crucificado e ressuscitado, não em um Cristo mestre, modelo de ética e de caráter. É fé no Cristo levado à cruz, posto na sepultura e de lá saído. Quem não crê neste Cristo não está salvo, porque o seu Cristo é impotente. Aquele que crê em Jesus, no Jesus que foi levantado no madeiro, morreu, mas ressuscitou, esse sim, esse crê para a salvação. Mas aquele que não crê, apenas crê naquele Jesus histórico, ou em um grande mestre, ou que fosse um grande filósofo, não, esse não está apto à salvação. Jesus foi ressuscitado para a nossa justificação, e sem sua ressurreição, esta não aconteceria. Para que nós fôssemos justificados, ele precisava ressuscitar. Porque a questão é muito simples. A morte de Jesus foi uma morte vicária, uma morte para salvação. Mas para essa salvação ter efeito, ele precisava ressuscitar. Porque precisava de ser um homem, mas um homem sem pecado. E sem pecado, só mesmo alguém que fosse Deus. Então Jesus era 100% homem e 100% Deus. E a sua ressurreição trouxe vida para nós. Pôde nos justificar, deixar-nos justificados diante de Deus. 17 livros do Novo Testamento referem-se explicitamente à ressurreição, e os outros 10 tratam dela implicitamente. Negar a ressurreição geral como evento a acontecer é deturpar a fé, como está lá em 2 Timóteo 2,18. Para o apóstolo não há como fugir disso. Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos. Isso é um ponto fundamental do evangelho, do cristianismo. A ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. Curiosamente, Paulo não se preocupa em prová-la. Sua evidência está nas aparições de Jesus, né, do ressuscitado. Já perceberam que a Bíblia ela não precisa provar a si mesma, oferecer provas? Porque a própria ressurreição de Jesus já é uma prova de que nós haveremos ressuscitar, porque ele prometeu.
Ele prometeu que haveria de ressuscitar e ressuscitou. E prometeu que nós haveríamos de ressuscitar. Então nós vamos ressuscitar também. É uma questão de lógica. Não uma lógica humana, mas uma lógica divina. Se alguém pedisse provas, ele diria: um monte de gente viu, pergunte a eles. Ele também vira. Nós cremos em fatos. Jesus não é um conceito, é uma pessoa que viveu, morreu, ressuscitou. Foi levado aos céus e voltará para julgar os vivos e os mortos. Isso é fato. Creiam ou não. Interessante, a Bíblia, por exemplo, o livro de Hebreus começa dizendo, né, havendo Deus falado antigamente aos... Né, ou seja, começa falando a respeito de Deus e sem preocupação nenhuma em provar a sua existência. Uma outra coisa que não é preocupação bíblica é provar a ressurreição de Jesus. É uma questão de fé. Ainda que hajam evidências que provem isso, mas ela não está preocupada em provar absolutamente nada. É a questão de fé, de crer. Aliás, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? E a salvação é por crer. E a salvação vem, a fé vem pelo ouvir a palavra. E a salvação vem por crer naquilo que a palavra afirma, a crer em Jesus. Bom, mas como será? Como é que vai acontecer isso? Né? Como vai se dar a ressurreição? A ressurreição geral será com o toque da trombeta, anunciando a volta de Cristo. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Né? Nós queria fazer um pequeno comentário sobre trombeta, que talvez muitas pessoas não sabem, mas a trombeta não é exatamente um instrumento metálico, como muitas pessoas podem imaginar. A trombeta que estão se referindo aqui, eram chifres de carneiro, né, que era tocado em uma circunstância muito especial. Né? Só em momentos muito especiais a trombeta era tocada. E havia, por exemplo, a festa das trombetas, em que várias trombetas eram tocadas. Na verdade, chofar. O chofar era tocado. E em cada uma dessas ocasiões havia um toque desse chofar. Por exemplo, quando as muralhas de Jericó caíram ao som do chofar. Né? O chofar foi tocado. Havia as convocações através do toque do chofar, ou seja, da trombeta. Né? Então, aqui o apóstolo Paulo, que ao soar da última trombeta, né, haveria a ressurreição. E eu gostaria de dar uma pequena demonstração para você sobre o tocar da trombeta. É realmente um som muito, mas muito, muito bonito, muito belo e realmente contagiante, né? Mexe com a gente. Ouçamos o toque do chofar. Dá para ter uma ideia, né, como é belo, né, esse instrumento. Né? A Bíblia se refere como trombeta, mas, na verdade, muitos podem fazer uma ideia equivocada da trombeta como aquelas trombetas metálicas. Na verdade, é isso aí que você acabou de ver, é um chifre de carneiro que era tocado. Né? Tem um hino do cantor cristão que diz: ó, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar.
será quando Cristo retornar em poder e glória, como está em Mateus 24, 31, 1 Coríntios 15, 52, 1 Tessalonicenses 4, 16. Os mortos ressuscitarão primeiro e virão com ele ao encontro dos vivos. Os mortos em Cristo vão ressuscitar e virão junto com Jesus ao encontro daqueles crentes que estiverem vivos nesse momento. Será um momento extraordinário, maravilhoso. Será algo, um evento único na história da humanidade. E um momento de rara beleza. Um momento extraordinário. E realmente me faltam adjetivos para falar desse dia. Porque vai ser um dia extremamente maravilhoso para os salvos. Agora, aqueles que ficarem vão ficar muito mal. Será um dia terrível para os que ficarem. Isso não depende do nosso querer, das nossas obras, nem mesmo de nossa fé. Foi uma decisão de Deus. Ele assim decidiu, porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos, como está escrito lá em Atos 17, 31. A ressurreição de Jesus também coloca o mundo sob juízo. Seu retorno em poder e glória trará galardão aos crentes e juízo aos descrentes. Colocará o ponto final da história, consumará o reino, inaugurará a meta histórica e fará com que todos os joelhos, em todos os lugares, se dobrem diante de Jesus Cristo. Você já imaginou, né, os grandes milionários, os presidentes das maiores potências do mundo, reis, rainhas, se ajoelhando diante de Jesus? Pois isso vai acontecer. Todo joelho vai se dobrar diante dele. E toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Você não acha isso maravilhoso? Isso não é extremamente maravilhoso? Pois isso um dia vai acontecer. E eu estou convencido que não vai demorar muito tempo ainda. Nós estamos caminhando para lá, para esse dia glorioso, esse dia faustoso, né, como diz o hino, em que a trombeta vai soar e nós seremos, nós que estivermos vivos, de acordo com o apóstolo Paulo, porque ele esperava estar vivo, né, e podemos a qualquer momento sermos nós, estarmos vivos e o Senhor mandar tocar essa trombeta e nós sermos arrebatados para estarmos com Ele, para sempre com Ele, né? E vai ser um dia realmente extraordinário. Naquele dia acontecerá o que Jesus anunciou: mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Está lá em Mateus 13, 41, 43. Dia bendito, ouviremos de Jesus: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas será um dia de tristeza também. Os incrédulos ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A pergunta é, diante do que foi exposto até aqui, como vai ser esse dia para você? Para você é aquela bendita esperança que o apóstolo Paulo fala na sua carta a Tito? Ou será um dia de terror? É algo para nós pensarmos, para nós meditarmos bastante. Para mim, vai ser um dia glorioso, porque eu creio
de todo o meu coração, de toda a minha alma, eu creio que Jesus vai voltar, eu creio que Ele é o meu Salvador. Esse vai ser um dia glorioso, mas para muitos não vai ser. E então, o que acontecerá? Quando Cristo retornar, os crentes que morreram serão ressuscitados e virão com Ele, né? Como 1 Coríntios 15, 5:2, 1 Tessalonicenses 4:16. Os que estiverem vivos serão transformados, né? Os ressuscitados e os transformados terão corpos glorificados. Como pode ser isso? Como pode ter o corpo transformado? O apóstolo Paulo fala, né, que o que é corruptível, né, se transformará em incorruptível, e o que é mortal se transformará em imortal, se revestirá da imortalidade. E isso é simples. Esse meu corpo, ele é corruptível. No momento em que nós fechamos os olhos para esse mundo, esse corpo começa a se decompor. E em pouco tempo, só restam os ossos e depois, passado mais tempo, nem os ossos mais restam. Não é? Ou seja, esse corpo é corruptível, ele está sujeito à corrupção. Agora, quando Jesus voltar, esse corpo será ressuscitado. Eu terei novamente o meu corpo, se eu morrer antes da volta de Jesus. Eu terei o meu corpo, só que agora um corpo transformado, um corpo glorificado. E aquele corpo mortal, que será revestido de imortalidade. Se eu estiver vivo quando Jesus voltar, esse corpo mortal não mais será mortal, será revestido de imortalidade. Ou seja, não estará mais sujeito aos efeitos da morte. Não morrerá nunca mais. Quem morreu em Cristo ressuscitará primeiro. Os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para estarem para sempre com o Senhor. Isso levanta uma questão: como serão nossos corpos e que tipo de glorificação é esta? O próprio Paulo considerou que alguém poderia fazer essa pergunta, né, como lá em 1 Coríntios 15, 35. Ele diz que traremos a imagem do homem celestial. João disse que seremos semelhantes a ele, lá em 1 João 3:2. Se seremos semelhantes a ele, lembremos que ele, ressuscitado, comeu, né, de acordo lá com João 21:15, Atos 1:4. Pode-se argumentar que ele ainda estava na terra ressuscitado, mas não glorificado. Mas pelo menos temos aqui algumas indicações. O Cristo ressuscitado não era um espírito, mas um corpo vivo, que falava, movia-se, expressava sua vontade, comia e bebia. A ressurreição é do corpo, que será transformado. Muitas pessoas não acreditam que terão um novo corpo, mas é o mesmo corpo que será ressuscitado e agora não mais sujeito à morte. Um corpo glorificado. E alguém pode perguntar isso, mas como pode ser isso? O apóstolo Paulo também dá essa orientação. Por exemplo, uma semente, quando ela é jogada na terra, ela tem que morrer para que a planta nasça. Nasce uma planta e produz outra semente igualzinha. Ele usou essa metáfora para tentar explicar a ressurreição. Não é? É preciso que morra para que se tenha um novo corpo depois. Agora um corpo ressuscitado e glorificado. Não será corruptível, né, como o nosso corpo atual, como está lá em 1 Coríntios 15, 20. Não seremos energia cósmica, pensamento puro ou almas desencarnadas. Seremos corpos glorificados, imortais, como os anjos. Nosso corpo não mais estará sujeito à morte, não estará mais sujeito às consequências da morte.
Nós não teremos mais dor, não teremos mais sofrimento, não haverá mais tristeza, não haverá mais sujeira, não haverá mais nada disso aqui. Será um corpo muito especial. E nós vamos, a Bíblia diz que, né, o apóstolo João diz que nós seremos como ele. Jesus se deslocava de um lugar para o outro muito rapidamente. Ele podia se colocar no meio de num local, no meio de uma reunião, onde as portas e janelas estavam fechadas. E ele apareceu no meio dos discípulos assim. Isso contraria a lei da física, não contraria? Mas um corpo celestial, ele não está sujeito às leis da física. E os nossos corpos glorificados, ressuscitados, não estarão mais sujeitos à física. Teremos um corpo muito especial. Talvez haja muitas perguntas, mas aqui não sabemos como responder. Mas de uma coisa temos certeza: viveremos para sempre com o Senhor. Isso para mim é o suficiente. Estaremos para sempre com o Senhor. E isso é por demais maravilhoso. Aonde Ele estiver, nós estaremos também. E isso para mim é céu. Por isso façamos nossas as palavras dos outros apóstolos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Como diz o apóstolo Pedro, lá na sua carta de 1 Pedro 3, 1, 3. Essa é a bendita esperança. A esperança de termos um novo corpo, ressuscitarmos e encontrarmos todos os nossos queridos, os nossos irmãos. Mas, primeiro, antes de qualquer coisa, eu quero ver a Jesus. E eu tenho visto algumas pessoas falando que quando encontrarem, vão abraçá-lo, beijá-lo. E eu acho que essas pessoas estão um pouco equivocadas. Porque no primeiro 1.000.000 de anos, eu acho que eu vou passar ajoelhado diante dele, em adoração, agradecendo a ele pelo que ele fez por mim. A salvação que ele tornou possível a mim, alguém que realmente não merecia e não merece coisa alguma. Mas a sua graça, que é imensurável, a sua graça que não se pode medir, me alcançou, e eu serei eternamente grato a Ele por isso. E nós, para pensar e agir, quando ensinou os crentes de Tessalônica sobre o retorno de Jesus Cristo, Paulo começou dizendo que não queriam que eles fossem ignorantes. E nessa manhã eu gostaria de dizer para você também que você não deve ser ignorante quanto a essas coisas. Primeiro que nós temos a palavra nos dá as respostas. E você também pode, na dúvida, tendo alguma dúvida, você pode perguntar a um pastor amigo, a um diácono, sobre essas coisas, para que esclareçam essas coisas. E para que você possa ter certeza de que, nesse dia, você vai ganhar um corpo glorificado e vai estar também para sempre na presença de Jesus. Se você ainda não tem certeza, você precisa ter essa certeza, precisa ter um relacionamento pessoal com Jesus, através da fé, através da palavra, através da oração, e somente crendo nele, crendo que ele ressuscitou dos mortos, e que o mesmo Deus que o ressuscitou dos mortos, também há de ressuscitar a cada um de nós, nesse dia, e para sempre estaremos com ele. E Paulo diz para que eles não fossem ignorantes, ou seja, que eles não ignorassem isso, né? E depois diz que eles deveriam consolar uns aos outros com essas palavras. Ah, meu querido, essas palavras realmente trazem consolo, trazem esperança, porque nós estaremos
em um corpo glorificado, em um corpo ressuscitado, e estaremos para sempre com Jesus. E isso é motivo de esperança, e é motivo de consolação para cada um de nós. A segunda vinda de Cristo não é motivo de terror, mas de júbilo. Somente crentes que não compreenderam o Evangelho a temem. Os fiéis, crendo na Bíblia, dizem: amém, vem Senhor Jesus. A famosa expressão Maranata, ora vem Senhor Jesus. Todo aquele que crê em Jesus de fato e que tem essa esperança, pode dizer isso com todo o coração, com toda a alma, porque essa é a grande esperança. Ora vem Senhor Jesus. Mas aqueles que não creem, não só podem dizer isso, mas também devem ficar aterrorizados, porque vai ser um dia de terror. Para todo aquele que não crê em Jesus, vai ser um dia de terror. Os profetas no passado dizem: ai daqueles que desejam o dia do Senhor, porque será um dia de trevas. Será sim um dia de trevas para aqueles que não creem nele. Para esses esse dia vai ser terrível. E quando dizemos Maranata, ora vem Senhor Jesus, nos coloca diante de 3 atitudes que não podemos deixar de assumir. Primeiro, demos sempre glórias a Deus pela obra de Jesus, porque o Espírito Santo nos levou a Ele. Somos salvos e temos a promessa da vida eterna com Jesus. Devemos sempre dar glórias a Deus, sempre ser gratos a Ele pelo que Ele fez por nós. Segundo, devemos nos consolar uns aos outros. Este mundo é ilusório. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar, de acordo com o hino 329 do Cantor Cristão. Não se compara, não tem como se comparar. Se juntar todos os tesouros da terra, o que há de mais valioso sobre toda a terra, não pode comprar um metro quadrado sequer no céu. Meio metro quadrado não dá para comprar. Até porque o preço já foi pago. E custou muito caro. Terceiro, os sem Cristo estão perdidos eternamente. Evangelizemos o mundo, a começar dos nossos queridos. Eles têm direito a ouvir as boas novas de Jesus, as boas novas de que Jesus salva. Precisam ouvir. Precisam desesperadamente ouvir isso, que Jesus salva. E precisam ouvir as boas novas do Evangelho. Mas será que nós estamos compartilhando, testemunhando desse Evangelho? E eu queria lhe fazer uma pergunta. Se você ganhasse R$1.000 por cada alma que se decidisse através do seu testemunho, através da pregação da palavra, você mudaria a sua maneira de evangelizar? Se a sua resposta é sim, está na hora de começarmos a repensar a maneira como estamos evangelizando, como estamos levando as boas novas. Porque muitos de nós não têm evangelizado, não têm proclamado as boas novas de salvação. Diz assim um trecho do artigo 19º da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira: em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo voltará a esse mundo, pessoal e visivelmente em grande poder e glória. Os mortos em Cristo serão ressuscitados, arrebatados e se unirão ao Senhor. Os mortos em Cristo também serão ressuscitados, conquanto os crentes já estejam justificados pela fé. Todos os homens comparecerão perante o tribunal de Jesus Cristo para serem julgados, cada um segundo as suas obras, pois através dessas é que se manifestam os frutos da fé ou os da incredulidade. Os ímpios condenados e destinados ao inferno lá sofrerão o castigo eterno,
separados de Deus. O justo com os corpos glorificados receberão seu galardão, seus galardões, e habitarão para sempre no céu com o Senhor. E então, como será a sua eternidade? Será com um corpo glorificado, com Jesus, ou separado de Deus para sempre? Estamos diante de uma pergunta que você pode responder. E se você não sabe responder essa pergunta ainda, se você tem dúvidas, é preciso urgentemente ter certeza de onde você vai passar a eternidade. Eu quero orar junto com você nesse momento. E se você ainda não tem certeza, ore junto comigo. Peça a Jesus para que entre no seu coração. Creia nele. E diga para ele: Senhor, eu creio que tu morreu e ressuscitou dentre os mortos, e que um dia voltará. E eu quero que, a partir de hoje, confessar os meus pecados e que tu faças morada no meu coração, para que naquele dia, quando tu voltares, eu esteja para sempre com o Senhor. Oremos. Pai querido e amado, te louvamos, ó Deus, e bendizemos. E te agradecemos, ó Deus, pela bendita esperança que é Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pela promessa que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Em um corpo glorificado. Em um corpo que não estará mais sujeito à morte, nem às consequências da morte. Nem dor, nem tristeza, nem mais sofrimento. Mas um corpo que vai desfrutar as alegrias da eternidade para sempre junto com Jesus. E aqueles, ó Deus, nesse momento que ainda não te conhecem, que não têm um relacionamento pessoal contigo através de Jesus Cristo, que nesse momento façam uma confissão de fé em Jesus, que crê em Jesus para a remissão dos seus pecados e que possa para ganhar a vida eterna através de Jesus Cristo. E nesse dia tão glorioso, possa também ressuscitar dentre os mortos para estar para sempre com Jesus. Muito obrigado, ó Deus, pela tua graça, a graça de Jesus. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor para cada um de nós. Oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém.